Hoje vamos falar da importância em saber o ponto de equilíbrio da sua empresa. O que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é um ponto onde a receita ela empata com as despesas. É um ponto técnico onde não há nem lucro nem prejuízo. É o ponto mínimo de faturamento que a empresa tem que ter para que ela realmente não tenha prejuízo e também não tenha lucro. É um ponto de nivelamento. Por isso que a gente diz, aí como vocês podem ver, que é um ponto de equilíbrio. Se ela tiver uma produção a mais, ela já começa a ter lucro. Uma produção a menos, ela começa a ter prejuízo. Então vamos ver o que nós precisamos saber para apurar o nosso ponto de equilíbrio. Nós precisamos definir primeiro dois tipos de custo. O primeiro tipo que nós precisamos definir é o chamado custo fixo. O que é custo fixo? São todos aqueles custos, todos aqueles gastos que eu tenho na minha empresa que são necessários para o bom funcionamento dela, mas que não estão relacionados diretamente com a produção ou com as vendas. Eles são destinados para a área de suporte, para as despesas gerais da empresa, como, por exemplo, a parte de escritório, o aluguel, a internet, toda a estrutura que dá suporte à minha empresa. Essas despesas elas são denominadas como custos fixos. É aquele custo que eu tenho todo mês na minha empresa, que é para dar o suporte para que tudo possa funcionar corretamente. A minha contabilidade, os materiais de escritório. Então é aquela despesa que ela é fixa, não porque o valor necessariamente é igualzinho, é fixo todo mês, mas ele é repetitivo e ele, tendo ou não tendo venda, tendo ou não tendo produção, ele está lá, ele é fixo, ele é constante, todo o mês. Depois, nós precisamos conceituar o que são os custos variáveis, que são todos os gastos, todos os custos que nós temos que estão diretamente ligados à minha produção. Então, se eu tenho uma linha de produção, eu tenho que comprar matéria-prima, eu tenho que fazer a manutenção dos equipamentos, eu tenho que pagar os impostos, eu tenho que pagar comissões, eu tenho problemas de custos com embalagens, com entregas. Então, são todos os custos que eles aumentam conforme eu aumento a minha produção. Eles aumentam conforme eu aumento as vendas da minha empresa. Por isso que eles são chamados de custos variáveis. Muito bem. Agora que nós já conhecemos o conceito de custo fixo e de custo variáveis, nós vamos começar a exercitar aqui, através de um pequeno simulador gráfico aqui, uma situação de um ponto de equilíbrio. Então vamos analisar esse painel que nós temos aqui na tela. Nós temos aqui, de uma maneira bem simplificada, uma empresa que tem uma receita de 1.250.000, conforme vocês estão vendo aí. Ela tem um lucro aqui de 19 mil, um percentual de lucro de 1,52. Ela tem algumas contas aqui, administrativa, venda, transporte. O CMV ali seria custo da mercadoria vendida, impostos. E essas contas, elas podem ter uma parcela fixa, outra parcela variável. E, como por exemplo o CMV, ele pode ser 100% variável, que é o custo da minha mercadoria vendida, imposto. A gente considerou aqui 100% variável também. Mas vamos ver os totais. Nós temos um total de custo fixo na ordem de R$ 97 mil. E nós temos um custo variável na ordem de 1.134.000. Ok. Vamos então aumentar um pouco esta receita que está na ordem de 1.250.000.
vamos incrementá-la para 1.580.000. Então nós temos aqui 1.580.000. Vamos ver o que aconteceu com o nosso custo fixo, que era 97.000. Ora, se ele é fixo, ele continuou 97.000. Quer dizer, mesmo que eu tenha aumentado a minha venda, meu pessoal de escritório, toda a minha estrutura lá, ela manteve-se fixa. Agora, já o meu custo variável, ele era 1.134.000 e com o aumento ele passou para 1.433.000. Por quê? Lógico, aumentaram as vendas, então aumentou o consumo de matéria-prima, aumentaram as comissões, aumentaram o custo de entrega, de embalagem, todos os custos relacionados à produção ou à venda ou à prestação do serviço, se for no caso de uma prestadora de serviço, todos esses custos que estão ligados à produção, à venda ou à prestação de serviço, eles aumentaram. Ok, então o custo fixo, ele ficou fixo e o custo variável, ele aumentou. Ok, agora vamos ver percentualmente, será que aconteceu a mesma coisa? Vamos analisar. Então vamos voltar à situação anterior, quando nós tínhamos um faturamento de 1.250, qual que era o percentual de custo fixo? O percentual de custo fixo era 7,76. Com o aumento do meu faturamento, o que aconteceu com esse 7,76? Ele caiu para 6,14. Né? Por que ele caiu para 6,14? Porque aumentou a receita e o meu custo fixo ele ficou mais leve. Ele ficou 1,62 mais leve, que é quanto ele diminuiu percentualmente. E nominalmente ele ficou a mesma coisa. Agora, o custo variável percentualmente, ele na verdade ficou a mesma coisa, né? Só que nominalmente ele aumentou. E o que aconteceu com o meu lucro? Eu tinha aqui um lucro, vamos ver, nós tínhamos um lucro de 1,52 e ele passou para 3,14. Se nós pegarmos esse número aqui que nós tínhamos no custo fixo, pegue a calculadora e faça essa conta, 7,76, diminua de 6,14. Vocês vão achar 1,62. Agora pegue 1,62 e some com 1,52. Vocês vão achar exatamente o 3,14 que está aqui. Que seria o quê? É exatamente o lucro, é o quanto nós conseguimos melhorar, deixando o custo fixo mais leve, foi repassado para a minha área de lucratividade. Então aqui vale aquele ditado que às vezes a gente consegue, até vendendo um produto a preço de custo, trazer capital para a empresa, melhorar o fluxo do capital de giro. Por quê? Porque a gente vai conseguir diminuir o peso do custo fixo. A gente vai conseguir trazer fluxo financeiro para ajudar a pagar o custo fixo da empresa. Eu posso não estar ganhando imediatamente na venda daquele produto isoladamente, mas aquela venda, por aumentar a receita, ela deixa o custo fixo mais leve e isso pode estar gerando uma melhoria na minha lucratividade. Então vamos verificar isso em maiores detalhes num gráfico que nós temos aqui. Aqui nós temos o gráfico do ponto de equilíbrio. Então nós temos aqui um eixo XY, nesse eixo X nós temos aqui os itens produzidos ou quantidades vendidas. Então quanto mais eu vender aqui nesse eixo horizontal, mais eu vou ter faturamento nesse eixo vertical que vocês estão vendo aí no gráfico. Quer dizer, se eu vender 20 itens, de repente eu vou faturar 200, se eu vender 40, eu vou faturar 400 e assim vai. Aí nós temos uma linha preta aqui,
que aqui é a linha bem forte aqui que representa o nosso custo fixo, ou seja, não importa se eu faturar 100, 200, 1 milhão, 1 milhão e 200, o meu custo aqui é o meu custo fixo, né? Ele está fixo aqui, ok? E nós temos aqui, saindo do zero, a minha receita. Conforme eu vou aumentando meus itens vendidos, vai aumentando a minha receita, que ela vai vindo até aqui, que é a minha receita total. Aqui, saindo do custo fixo, nós temos o custo total, né? Que isso é o custo variável, ou também chamado custo total, que ele está saindo aqui, e a hora que esse custo total cruzar com a reta da receita total, exatamente nesse ponto aqui, ó, nós temos o ponto de equilíbrio. Daqui, vendeu mais um produto, olha, estou no azul, lucro. Daqui um produto a menos, opa, prejuízo. E veja que aqui vai abrindo, ó, exponencial, isso aqui ó, vai abrindo, tanto para o prejuízo quanto para o lucro, né? Vai abrindo de uma maneira bem interessante. Então a gente precisa projetar o nosso ponto de equilíbrio, saber quanto eu preciso vender, qual é o faturamento mínimo que eu preciso ter, qual é a quantidade de produto que eu tenho que vender para atingir meu ponto de equilíbrio, né? Então, se a gente começar a se aprofundar nesse tipo de raciocínio, vamos fazer uma comparação. Vamos pegar aqui um exemplo onde nós vamos comparar duas empresas. Vamos lá. Nós vamos ter aqui a empresa A, né, que é uma empresa que fatura 100 mil reais. Ela tem o seu ponto de equilíbrio onde ela consegue atingir quando ela fatura 50 mil reais, que isso representa 180 produtos vendidos, e ela concorre com uma empresa que é do mesmo ramo, fatura a mesma coisa, só que essa outra empresa tem um outro cenário. Então vamos ver qual é o cenário da empresa B. A empresa B, por sua vez, ela tem um custo fixo, vocês veem aqui, bem mais alto do que o custo fixo da empresa A. A empresa B tem um custo fixo na casa dos 30 mil reais, enquanto a empresa A tem um custo fixo na casa dos 20 mil. E as duas faturam a mesma coisa, atuam no mesmo mercado. Olha como uma diferença de custo pode implicar numa maior ou menor eficiência. A empresa B, que tem um custo fixo mais alto, o ponto de equilíbrio dela subiu aqui para 225 produtos. Ela tem que faturar 75 mil reais. Ela é 25% menos eficiente do que a empresa A. Ela tem que produzir muito mais do que a empresa A para chegar no lucro. Então, o lucro, que é o azul, está muito mais longe do que o lucro para a empresa A. Então a empresa A ela conseguiu trazer o lucro mais próximo. A empresa A ela consegue alcançar a lucratividade com maior rapidez e com menos esforço. Enquanto a empresa B, ela trabalha, ela vende, ela faz, ela desgasta e tal. Aí chega lá quase no fim do mês e fala, puxa vida, agora eu consegui atingir meu ponto de equilíbrio. Mais ou menos assim, a empresa A conseguiu atingir o ponto de equilíbrio no 15º dia do mês, enquanto a empresa B ela conseguiu atingir o ponto de equilíbrio somente no 25º dia do mês. Então a empresa B ela só tem mais 5 dias para conseguir gerar lucro, enquanto a empresa A, que conseguiu no 15º dia, ela ainda tem mais 15 dias para gerar lucro. Então é importante que vocês saibam utilizar esse instrumento e saber como está o ponto de equilíbrio de sua empresa, como que está o seu custo fixo, o que pode ser feito para melhorar estas situações. Então nós temos aqui que nos questionar, nós temos que nos aprofundar nesse tipo de estudo. Então nós podemos dar essa conclusão
esse conceito do ponto de equilíbrio, que ele realmente ajuda a medir a velocidade com que a empresa consegue atingir a lucratividade. É uma ferramenta importantíssima, muito útil e que realmente deve ser aprofundada. Então é importante que vocês entendam qual é a importância de se apurar o ponto de equilíbrio. Por exemplo, nós temos que saber os nossos custos fixos, os nossos custos variáveis. Se eu não sei nem os meus custos fixos, como que eu posso saber qual é a minha margem de contribuição? Às vezes as pessoas não sabem direito nem o que é margem de contribuição, né? E margem de contribuição é, na verdade, o que? É a minha receita menos o meu custo variável. É aquilo que sobra para pagar os meus custos fixos, para que eu possa pagar a estrutura da minha empresa. Então é muito importante que nós saibamos realmente esses conceitos. Então nós estamos nos colocando para poder passar mais informações para vocês, não só a respeito do ponto de equilíbrio, mas de outros instrumentos importantes para a gestão da empresa. E nós estamos promovendo apresentações personalizadas, onde nós poderemos discutir em detalhes aspectos importantes para a sua empresa. Então nós queremos aqui agradecer aí a oportunidade de poder estar mantendo esse contato com vocês e convidá-los para que realmente possam entrar em contato conosco, para que nós possamos estreitar aí o nosso relacionamento e promover uma apresentação sem nenhum tipo de compromisso na empresa de vocês. Muito obrigado pela atenção, pela participação e bons negócios para vocês e até a próxima.